Irmãos, irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, que esse amor maior seja o sustento de nossos corações, que possamos, a partir desse instante, buscarmos esse mestre de amor como inspiração de nossas vidas. Abençoe-nos, acima de tudo, Deus, nosso Pai. Vamos ler uma pequena mensagem. A resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança, a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Bezerra de Menezes. Oremos, irmãos. Oremos a esse mestre de amor para a sustentação de nossos corações. Quando, reunidos em seu nome, buscamos a assistência e o amparo desse amor maior. Abençoe-nos, divino e amado mestre, amparando-nos com a presença dos teus mensageiros de bondade e misericórdia. Assista-nos, Senhor, em nossas necessidades. Estamos aqui reunidos para podermos aprender, para podermos adquirir a luz do conhecimento, aquela que liberta, que salva da escravidão do mundo. Aqui, Senhor Jesus, reunimos-nos suplicando que o teu amor possa estabelecer um elo de ligação entre todos os corações presentes a esta reunião. E embora a distância espacial, mestre, aproxima-nos uns dos outros através desse amor. Abençoe-nos em nossos esforços. E que durante o transcurso de nossa pequenina reunião, Senhor, tuas vibrações de amor e de paz possam endereçar aos lares de nossos vizinhos, aos corações de nossos irmãos de humanidade, todas as forças, toda a luz, toda a bênção, todo o amor, para que eles possam encontrar força, energia, coragem, para que eles possam despertar, para que eles possam sentir a alegria e a felicidade em seus corações. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre, em nome de Deus nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Irmãos, eu vou pedir licença a vocês para que eu possa trazer à tona um pequeno trecho do estudo da aula anterior. É sobre a efervescência. Porquanto nós estamos com um processo no mundo que é o exemplo prático daquilo que a Gênese nos trouxe na lição anterior. Diz assim: a efervescência, que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, irmãos, lembremos-nos do que está acontecendo nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, através do assassinato daquele nosso irmão de raça negra. É a efervescência que aqui a Gênese nos apresenta. Continua dizendo, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Não acontece por acaso. Irmãos, nada no universo acontece por acaso. Nada. Tudo tem uma razão de ser. Existem forças poderosas por trás, acionando todas as oportunidades de evolução e progresso de todas as nações, de todos os povos, de todos os homens. E também não é um resultado de um capricho. A Gênese nos fala, tem sua causa nas leis da natureza, fazem parte das experiências, da necessidade de progresso e de evolução. Essa efervescência inconsciente, a princípio, não passando de um vago desejo, qual o desejo de nossos irmãos? De aspiração indefinida, qual é essa aspiração indefinida? Por alguma coisa melhor. Hein, irmãos? Lá, no caso, o que é? A igualdade racial, os mesmos direitos entre pretos e brancos. Tudo isso é muito importante. Então, os corações dos homens, eles vão criando essas expectativas
esses anseios, né? Essas aspirações. E tudo isso traduz-se por uma surda agitação. Depois do crime, a agitação tomou conta. Depois da agitação por atos, os movimentos reivindicatórios, as reuniões, né? E tudo isso, irmãos, levam a que destino? As revoluções sociais. Imaginemos agora, irmãos, pensemos. Essa situação lá em Minneapolis. Vocês repararam que no dia seguinte, automaticamente, outras cidades se manifestaram a favor? É como um estopim de pólvora que, quando você acende, ele sai detonando todos os outros corações. Começou numa cidade, passou para outra, várias cidades, e inclusive atingiu outros continentes. É assim que funciona. É assim que começa. E é assim que nós precisamos entender que o grande movimento de renovação e transformação da humanidade poderá começar em qualquer lugar. Desde que esse estopim, depois de aceso, faça, né, que o mundo íntimo, o coração cheio de anseio, de esperança e de amor, se reúnam para que realmente essa força poderosa possa estabelecer as transformações e as mudanças tão necessárias. Essas revoluções sociais têm a sua periodicidade, como as revoluções físicas do planeta. As sociais também obedecem a ciclos, ciclos estabelecidos, como nós vimos antes, pelas leis da natureza. Reflitamos sobre isso. Observem esse movimento de renovação, o anseio do povo que deseja o progresso. É bem verdade que o crime e a violência ainda se unem, estabelecendo perturbação e desordem. Isso vai acontecer. É natural que assim seja, porque nem todos são homens de bem. Os delinquentes, os aproveitadores, os espertalhões, né? E aqueles que desejam manter o estado de miséria do povo, eles vão reagir, com certeza, e estabelecerão muitas confusões e muitas desordens. Certo, irmão? É só isso. Vamos agora ao início do nosso encontro deste sábado. Ainda na Gênesis, né? Capítulo 18, Sinais dos Tempos. Sim, nos fala o primeiro parágrafo. De certo, a humanidade se transforma. Como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise. É muito interessante nós percebermos isso. A humanidade se transforma lentamente, gradativamente, através das guerras, através dos movimentos sociais. Por exemplo, nós tivemos Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, todos estabeleceram mudanças, transformações para a humanidade. Direitos humanos, tudo isso acontece a passos lentos, né? E cada transformação se assinala por uma crise. Crise, irmãos, fazem parte da necessidade de evolução de todo espírito, de toda a civilização. Faz parte da nossa necessidade, porque são as crises que empurram os homens na busca do seu progresso. E isso é muito interessante. Todos nós temos as nossas crises. E o texto da Gênesis diz assim, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Se nós pararmos para podermos pensar um pouquinho na nossa fase de evolução como homens, desde a infância até a fase em que nos encontramos hoje, nós vamos ver que nós passamos por diversas crises. Tem irmãos que têm crises existenciais, né? Outros irmãos têm crises emocionais. São diversas crises, e todas elas sempre com o objetivo de empurrar-nos para avante, a fim de que possamos continuar avançando, caminhando em direção ao que a gente deseja, anseia e almeja.
Todos passam por crise. Até Jesus passou por crise. Até o mestre teve uma crise. Várias crises, vamos dizer assim, porque realmente, e numa das mais difíceis para ele, vocês vão se lembrar, ele disse assim: Pai, livra-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. A crise, muitas das vezes, faz com que nós desanimemos, abandonemos a luta. E Jesus nos deu o exemplo do que nós precisamos fazer diante das crises: permanecer firme no seu objetivo, no alvo, nas determinações sagradas de Deus, e foi o que ele demonstrou. Embora ele mostrasse uma certa preocupação íntima em seu coração: Pai, livra-me desta hora. Mas logo depois, né, a vontade divina de Deus, nosso Pai, era e foi superior a tudo aquilo que o mestre desejava. Mas para isto vim a esta hora. E é assim que nós precisamos entender também, diante das crises. Todos nós as enfrentaremos por enquanto estivermos vivendo na matéria e mesmo como espíritos desencarnados. Todos nós vamos ter que continuar passando por elas. Elas são recursos divinos. Nós precisamos enxergar dessa maneira. Recursos divinos para que nós não paremos, não estacionemos, adquiramos a coragem da fé, a determinação, a vontade, a força, para podermos superar todas. É assim que a gente precisa entender. E é assim que nós precisamos avançar. E muitas das vezes, irmãos, as crises, elas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas. E nós sabemos disso. Toda crise é dolorosa, é penosa, traz algum tipo de aflição, perturbação, as nossas emoções. Nós sabemos disso. Mas as crises da humanidade, muitas das vezes, como as guerras, por exemplo, ceifam muitas vidas. E a Gênese fala: e arrebatam consigo as gerações e as instituições. E é uma verdade. Por exemplo, irmãos, a pandemia é uma crise? Com certeza, a pandemia que está abatendo o mundo é uma crise. Ela está arrebatando muitas almas. Ela está arrebatando uma geração, principalmente. Que geração é essa que a pandemia está abatendo? É engraçado, né? A gente sabe que existe muita relutância na aplicação do progresso, do avanço, da tecnologia, da ciência, né? Muita gente não gosta de mudança. Preferem as coisas como elas estão. Vamos deixar como está, porque assim está muito bom. Eu estou acostumado. Outras dizem: eu aprendi assim há 50 anos atrás e não quero me modificar. Ou seja, né, normalmente, os velhinhos, né, é que estacionam e não gostam das mudanças e das transformações. Quem trabalha em empresa sabe, né, quando o computador começou, né, os velhinhos: não, isso aí não é para mim, não. Não é verdade? E essa crise está abatendo que geração? Não é justamente aquelas que precisam renovar sentimentos, que precisam renovar concepções? Nós, velhinhos, não estamos no grupo de risco? É assim, pô. Né? Agora, é óbvio, todas as leis de Deus, elas são próprias e adequadas à vontade dele. E as coisas não são assim como nós pensamos, rigorosas, né? Não. Elas têm as suas características, têm as suas regras, têm as suas exceções, e assim sucessivamente. Mas o importante para nós entendermos, eu não estou afirmando que essa crise é para arrebatar os velhinhos. Mas vamos ver uma coisa. Vamos raciocinar. Essa crise está arrebatando as almas perversas? Será que, como nós vimos lá no princípio do nosso estudo da semana passada, será que outras crises poderão acontecer?
E como é que acontece esse arrebatamento das gerações? Nós precisamos pensar nisso. Eu vou conduzir os meus irmãos a um raciocínio muito interessante. Vamos pensar no reino vegetal, nas culturas do reino vegetal. Por exemplo, nós temos a cultura do trigo, a cultura do milho, a cultura da soja, da cana-de-açúcar, do algodão e muitas outras. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essas culturas, todas elas sofrem a ceifa no mesmo momento? Ou cada uma tem a sua época e o seu período? Hein, irmãos? Cada uma tem a sua época, tem o seu período, né? Quando estão maduras, quando estão prontas para a ceifa. Aí, o produtor, o agricultor vai e ceifa. Com a alma humana também, irmãos. Porquanto nós também temos muitas culturas. A cultura do ódio, a cultura da arrogância, a cultura, vamos dizer assim, dos 7 pecados capitais. Né? A ira está lá no meio. Tem a luxúria. Tem culturas de todos os tipos. E é natural que o ceifador divino, né, faça a ceifa de acordo com a época de cada um. Assim, nós podemos imaginar, né, que, segundo a vontade divina de Deus, nosso Pai, essa primeira crise está ceifando aqueles espíritos que, ao desencarnarem, né, poderão receber no mundo espiritual as orientações, né, poderão enxergar de forma diferente o mundo, poderão se transformar, se renovar em seus ideais, e serão esses mesmos que no futuro reencarnarão para dar continuidade à fase de progresso e evolução que o mundo entrará. Mas não é assim. Nós precisamos refletir sobre isso. As gerações, a ceifa, cada uma a seu tempo, a sua hora, conforme o lavrador divino. Mas a Gênese nos faz uma advertência. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade. É que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Talvez não tenhamos ainda pensado, né, refletido sobre esse contra-choque, sobre a relação do mundo dos espíritos com o mundo material que nós vivemos. E o que acontece num vai repercutir no outro? Sabemos que sim, porque os dois estão ligados, né? Estão emanados um ao outro. O que acontece num repercute no outro. Essa é uma rigorosa verdade. O que será, então, irmãos, que vai acontecer, o que está acontecendo? Digo mesmo que aquele mundo espiritual toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isso de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo a corpo com a humanidade. E não fazem, irmãos? A doutrina espírita não nos ensina isso? Nós estamos sozinhos? Ou à nossa volta, uma nuvem de espíritos nos observam constantemente? Eles saem da vida material, mas têm que a ela voltar. E por isso permanecem, aonde? Em torno dessa vida material. Sendo, pois, natural, irmãos, que esses espíritos, fazendo corpo a corpo com a humanidade, se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. E esses movimentos que se operam entre os homens, por exemplo, a pandemia, estabelece perturbação no movimento do mundo espiritual? É verdade que eles não são contaminados pelo coronavírus,
Isso é tranquilo. Mas será que as mudanças, as transformações no modo de viver dos homens abalam o modo de viver do mundo espiritual? Com certeza. Com certeza. Nós sabemos disso. Eles estão em comunhão divina, eles estão em comunhão permanente conosco. Assim, quando um movimento, como está acontecendo na humanidade, abala as estruturas do mundo físico, moral, o mundo espiritual também sofre esses mesmos abalos. Portanto, podemos ficar certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam, como entre vós. É assim que nós precisamos enxergar. Irmãos, todas as paixões, boas e más. Imaginemos, irmãos, como é que está o mundo espiritual inferior hoje, quando não tem mais acesso àquelas reuniões festivas, os bailes, as reuniões aí de nossos irmãos que se reúnem aos magotes, né? E que deixam que as suas paixões se larguem, se exacerbem. Esse mundo espiritual não vivia, irmãos, à custa das vibrações inferiores dos homens, se alimentando dos fluidos. Hein, irmãos? Será que agora, com a extinção dessas reuniões, esses espíritos estão tranquilos? Não, né? Estão agitados também. Assim como o lado bom, né, se une à evolução e ao progresso com vistas ao futuro, o lado mal também se une aos maus para exacerbarem todas as reações nocivas à evolução e ao progresso da humanidade. Não podemos esquecer disso. É lei divina, é lei de Deus. Está no Livro dos Espíritos, na questão 459. Influenciam os espíritos, os nossos pensamentos e os nossos atos. Influem eles em nós, irmãos. Qual a resposta dos espíritos? Muito mais do que podeis imaginar. Influenciam a tal modo que, de ordinário, são eles que vos conduzem. Nós sabemos disso. Por isso, a importância de nós tomarmos cuidado com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, porquanto eles estão aí justamente para poder aproveitarem-se de todas as situações. Muitos de nossos irmãos entram em estado de depressão, de desespero, de aflição, de pânico, pelo medo. O medo é um agente facilitador das obsessões. Enquanto o homem se entregava às grandes perturbações na vida, a gente sabe esses bailes funks, né, nas favelas, esses bailes mesmo onde rolam todos os excessos de natureza humana. Os vampiros estavam ali só sugando as energias, só aproveitando-se. Nós somos espíritas, nós estudamos essa relação entre os dois mundos. Nós sabemos. Por isso é que a Gênese nos fala que as convulsões que abalam o mundo material agitam também o mundo invisível. A revolução social que se está aprestando aqui no mundo material também está abalando igualmente o mundo invisível. Nós sabemos disso. Por isso, né, a importância de que nós vigiemos. Vigiemos, irmãos.
os nossos pensamentos e as nossas emoções para que possamos continuar dessa maneira, lutando e trabalhando, né, pelo nosso progresso e pela nossa evolução e a evolução do planeta, independente, irmãos, do mal, independente da revolta, independente dos reflexos que as forças sombrias vão estabelecer dentro desse movimento de regeneração do nosso planeta. A agitação dos encarnados e desencarnados, a agitação se juntam às vezes e frequentemente, mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Gênesis. Ou seja, irmãos, além, nós já comentamos isso, né? No estudo anterior. Nós já comentamos isso. E aqui existe essa informação de que na agitação dos encarnados e dos desencarnados para a revolução moral na natureza, irmãos, a perturbação dos elementos físicos, muitas das vezes, serão acrescentadas a esses movimentos. E o que vai acontecer, então, com a agitação do mundo e a agitação física do planeta? Dá-se, então, irmãos, durante algum tempo, verdadeira confusão geral. Vai ser uma grande confusão, como aquela que nós estamos vendo surgir lá nos Estados Unidos. Uma confusão, mas que passa. Não foi isso que Chico ensinou? Que ensinaram a Chico e que Chico ensinou? Tudo passa. Toda crise passa. Toda crise passa. Chega uma hora que ela vai passar. Nós é que na nossa impaciência, muitas das vezes, não sabemos esperar o término de nossas crises. E aí nos precipitamos, né, na busca das soluções e complicamos mais ainda nossas existências. Mas essa convulsão geral, ela vai passar. Passa como um furacão. Passa de uma forma muito rápida. E quando ela passar, irmãos, tudo volta à serenidade, tudo volta à paz. E a humanidade, aí é que é a fase mais importante. Depois da crise, depois da convulsão geral, depois das perturbações, das agitações, né, das revoluções sociais, não importa. Todas sempre têm como resultado novas bases, novas ideias, novas etapas de progresso. E é isso que nós precisamos e podemos esperar sempre de toda crise, inclusive as individuais, como nos falou os slides anteriores, inclusive as individuais. Tudo passa, tudo se renova e sempre para melhor. Sempre, sempre e sempre para o progresso da humanidade. E para o progresso dos indivíduos, que somos todos nós. Desde que permaneçamos firmes na busca dessa saída, dessa construção futura. E agora, né, a Gênese nos fala assim, é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Essa é a oportunidade dos espíritas, como trabalhadores da última hora, como soldados do Cristo, depois das crises em que vier a bonança, né, o coração dos eleitos se apresentarão na grande tarefa de renovação planetária. Porquanto depois das crises, né, depois das convulsões, né, o mundo velho, decrépito, desaparecerá. E os eleitos do Senhor,
que surgirão pelos 4 cantos do planeta, esses é que assumirão a nova direção planetária, estabelecendo novas leis, novas regras, novas condutas, novas maneiras de viver, de sentir, de ser. E com essa renovação é que o Espiritismo, não é que ele seja a religião do futuro, mas o futuro das religiões, como nós já aprendemos, florescerá e dará frutos. É a hora da verdade. E nós, espíritas, como eu já disse, trabalhadores da última hora, soldados do Cristo, é que teremos nas mãos. Mas precisamos entender uma parte do Evangelho que também diz assim: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porquanto somente os escolhidos é que estarão ao lado dos eleitos. Somente aqueles que realmente conhecem o Evangelho e vivem o Evangelho na sua transformação, na sua renovação, no seu progresso. Então, nós, espíritas, hoje, com a nossa renovação, com o nosso progresso, com a nossa transformação moral, estamos trabalhando para o futuro. Estamos semeando agora aquilo que o futuro fará germinar, florescerá, dará frutos. Não para o presente, mas para o futuro do planeta, o futuro das almas, né, que aqui habitarão esse mundo de regeneração, esse mundo de paz, esse mundo de alegria, de felicidade. Cabe ao Espiritismo e aos espíritas a realização desse grande trabalho. Por isso, os espíritas cristãos serão chamados a serem os grandes obreiros do mundo futuro. A humanidade é um ser coletivo. Como espíritas sabemos disso. A humanidade é um ser coletivo. E, novamente, a Gênese nos diz, em que se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual. E é justamente esse o momento da revolução moral da humanidade. Por isso, a crise está se abatendo sobre todas as nações, sobre todo o planeta. E como nós já vimos, essas crises, elas são periódicas, de tempos em tempos. Algumas se realizam de ano em ano, e outras de século em século. Mas existem outras que só de milênios em milênios, como as transições. E essas revoluções, essas mudanças, né, elas se operam de duas maneiras. A marcha progressiva da humanidade. A marcha progressiva da humanidade é lei divina, é lei de Deus. Ninguém consegue barrar no momento em que um instante de evolução está em andamento. É o que está acontecendo. Todas as crises obedecem à lei progressiva, à lei de progresso. E essa, quando se abate, acabou. Mas de duas maneiras elas se instalam na humanidade. Eu falei lá no começo, né, daquelas crises, Gandhi, né, das guerras, de Nelson Mandela. Umas são lentas, graduais. Elas são às vezes até quase que imperceptíveis. A marcha da humanidade, ela é lenta, ela vai caminhando, vamos dizer assim, aos trancos e barrancos, sendo empurradas, lentamente, gradativamente. Essa é uma dessas maneiras, né? A traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis e nos usos. E a gente não percebe. Homens melhores vão surgindo e vão mudando os costumes,
vão mudando as leis, vão mudando os usos. E isso acontece naturalmente dentro de um ritmo normal de nossas vidas e de nossas existências. E nós não nos apercebemos delas. Essa é a primeira maneira. A outra maneira em que se dá o avanço do progresso, ela se dá por movimentos relativamente bruscos, semelhantes ao de uma torrente, que rompendo os diques que a continham. Irmãos, vamos entender, vamos criar uma visão desse rompendo os diques que a continham. Irmãos, imaginemos um dique sendo rompido. O que acontece com aquela água toda? Extravasa, não é mesmo? Sai arrastando e arruinando tudo que encontra pela frente. É uma torrente. É uma torrente. Agora eu faço uma pergunta para vocês. E essa torrente de anseios humanos, de esperança, de um futuro melhor, dos anseios de felicidade, de igualdade, hein, irmãos? Que está contido em bilhões de seres humanos. Será que quando esse dique romper, essa torrente vai levar de arrastão tudo o que existe na humanidade? Pois é, irmãos. É assim que esses movimentos bruscos, né, realizam a grande evolução que, como ele diz aqui, é então como um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado. É uma destruição só, é uma ruína só. Arrasa. É uma torrente que vai acabar com tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é ultrapassado, tudo aquilo que é arcaico, tudo aquilo que já não pode mais convir a um mundo novo de regeneração. Serão destruídas, serão ultrapassadas, serão carregadas de roldão. E nós sabemos que, inclusive, os indivíduos que se opuserem a essa nova ordem de coisas serão também arrastados no mesmo turbilhão. Nós sabemos disso. Mas, como nós vimos, tudo, pouco a pouco, se estabiliza. Toda crise passa. E à medida que se restabelece a calma, e nós vamos ver nesse restabelecimento da calma o surgimento, já falei, dos eleitos, daqueles que assumirão a governança do mundo novo, daqueles que serão responsáveis pela nova ordem de coisas, de costumes, de usos, de leis, tudo isso, irmão, sofrerá uma grande renovação, porque aquilo que é velho e que estabelece a perturbação, a desordem, a desigualdade, que estabelece as desuniões, que estabelece os conflitos raciais, tudo isso vai desaparecer. E então, né, tudo acaba por se tornar definitivo. Tudo acaba por se tornar uma ordem de harmonia, de paz, de felicidade. Tornada adulta, a humanidade nova terá novas necessidades. Aspirações mais vastas e mais elevadas. Ora, irmãos, é facílimo de entender isso. Se essas aspirações já existem na natureza humana, estão apenas aguardando o momento de transbordarem, não é verdade? Como é que vai ser a humanidade nova? Como é que vai ser o mundo futuro? Hein, irmãos? Se todas essas aspirações realmente refletirem os anseios do amor, da caridade, da fraternidade, do respeito, imaginemos como será esse mundo feliz. Como será esse mundo para o relacionamento humano, para o relacionamento entre as nações,
Não é assim, irmãos? A humanidade que vai surgir, as aspirações, irmãos, serão cada vez mais nobres e mais elevadas. Serão espíritos de uma ordem superior, que serão acompanhados, né, por todos aqueles que também trazem em seu coração essas aspirações e esses desejos. Porque em muitos homens o cerne é melhor do que a casca. O cerne é melhor do que a casca. Só que as instituições, né, insuficientes na pregação dessas reformas, o homem se deixa envolver por elas. Por isso a casca é podre. Mas o cerne, ou seja, o coração de muitos de nossos irmãos de humanidade, assim como os nossos corações de cristãos hoje, que somos discípulos de Jesus, eu acredito que as aspirações de nossos corações são sempre nobres e elevadas, porquanto nós já conhecemos, né, a sabedoria do amor, já temos em nós as vibrações desse amor, do desejo de paz. Essas forças é que se unirão, né, às forças dos eleitos, para que a felicidade possa ser instalada em nosso mundo. E aí, irmãos, aquilo que não existe hoje, e nós estamos vendo diante do quadro de sofrimento e dor que se abate sobre as nações, onde a indiferença, o egoísmo, né, está aí ainda imperando. A preocupação com a matéria, com a economia, com as coisas do mundo, sobrepondo-se à vida humana. Mas nesse mundo novo, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. A pedra angular, ou seja, a fraternidade, o sentimento de amor pelo próximo. Aí é que a lição de Jesus vai prevalecer. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas não há fraternidade real, irmãos, sólida, efetiva, que não precise de uma base inabalável, de uma base sólida. Não adianta construir sobre a areia. A base, ela tem que ser sólida, forte, resistente. E essa base, irmãos, é a fé. Porquanto muitos que dizem ter fé, diante dos testemunhos, vão sofrer. Porquanto a fé é apenas a fé das manifestações exteriores, da visita aos templos de pedra, das atividades corriqueiras, banais, rotinas. Quando formos chamados ao testemunho, aí, irmãos, aquele que não tiver a fé robusta, a sua casa íntima desabará. Por isso a fé é importante. A fé é necessária. A fé é a vontade do querer. E é assim que nós precisamos entender. E somente, irmãos, a fé, né, pode realizar o grande progresso moral para assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando todas as paixões mais. É o combate ao homem velho, para que o homem novo possa conduzir nossos passos nas pegadas do Senhor Jesus. É assim que nós precisamos caminhar na vida, já agora. Não podemos deixar a fuga para o inverno ou para o sábado. Lembram-se? Temos que exercer a fuga no verão das forças físicas, quando jovens e maduros. É que nós precisamos trabalhar no combate às paixões mais, às nossas imperfeições. E somente esse progresso moral
da transformação do homem é que vai poder fazer reinar entre os próprios homens a concórdia, a paz, a fraternidade. É assim que será o mundo futuro. Um mundo de paz, de fraternidade, de amor, de caridade, de concórdia, de respeito. É assim que nós precisamos entender. Agora, cabe ao homem de fé essa realização. Porquanto aqueles que têm apenas a fé superficial, nos momentos dolorosos da vida, abandonam. A gente vê isso. A gente vê isso, né? Nas religiões. Enquanto está tudo bem na nossa vida, nós estamos tranquilos. Nós vivemos em paz. O conforto, as posses, né? Tudo o que nós temos em nossas mãos que sejam suficientes para nos manter uma vida harmoniosa, equilibrada, nós estamos bem com Jesus, nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com a religião. Mas e quando a tempestade desabar? A fé estabelecida em cima da paz do mundo, não foi essa paz que Jesus nos prometeu? Jesus nos disse assim: a minha paz vos dou, não como vou lá dar ao mundo. Porque a paz do mundo é o equilíbrio das forças materiais em nossas vidas. A paz de Jesus, não. A paz de Jesus é aquela que se conquista pelo conhecimento das verdades, pelo entendimento, pela vivência. Portanto, esta paz, nada no mundo é capaz de nos tirar. Nem as guerras, nem as revoluções sociais, nem as grandes convulsões morais são capazes de trazer perturbação e desordem a aqueles que realmente mantêm a fé em seus corações. E eu posso lembrar aos meus irmãos que essa fé tem que ser a mesma fé dos cristãos primitivos, que iam para o circo, serem jogados na boca do leão, serem conduzidos ao martírio, e iam levantando, cantando rosanas ao Senhor. Esta é a fé, que é a fé verdadeira, que traz força, coragem diante das lutas, e é a que nós precisamos abraçar, e é a que nós precisamos desenvolver em nós. Caso contrário, irmãos, nós sucumbiremos aos arrastamentos. E nós não podemos mais permitir isso. A geração que desaparece, essa que nós estamos vendo, levará consigo seus erros e prejuízos. Nesse mesmo capítulo 18, se vocês lerem a geração nova, né? Aqui diz assim, a geração que surge, né? A geração que virá no futuro, será retemperada em fonte mais pura. Eu já fiz esse comentário um pouquinho antes, né? Todos os nossos irmãos que estão desencarnando agora, todos eles, recebendo o auxílio, o amparo no mundo espiritual, eles serão renovados em suas concepções. Eles poderão ver os seus erros e os seus enganos em relação, agora, à verdade que lhes estará sendo mostrada. Como espíritos, despertarão com mais rapidez, deixarão que seus corações se envolvam nas forças poderosas dos anseios de um mundo melhor e retornarão através da reencarnação, justamente como essa geração nova, né? Que vai dar continuidade, que vai fortalecer, né? Depois do grande movimento de renovação, a manutenção de um mundo de regeneração. São esses mesmos que estão agora abandonando o mundo, que retornarão no futuro próximo, para que sejam eles também os primeiros soldados desse mundo de regeneração que está por nascer. Imbuídos de ideias mais sãs, esses nossos irmãos imprimirão ao mundo um movimento ascensional, ou seja, sempre crescente, sempre em ordem superior, porquanto é o que vai acontecer no mundo
a decadência que nós estamos observando e assistindo, ela terá um fim. E aqueles que conhecem a curva senoidal sabem que a parte de uma linha horizontal alcança um limite superior, depois desce a um outro ponto bem inferior e depois torna a subir de novo. Nós estamos nesse ponto mais inferior, mas depois tudo será movimento ascensional, levando o homem ao progresso e à vitória. Mas esse progresso será o progresso moral. A humanidade transformada moralmente. E é essa humanidade transformada que assinalará a nova fase da evolução humana. Por isso, irmãos, nós que já nos encontramos reformados, um pouquinho, né? Mas já temos alguma coisa de bom dentro de nossos corações e os nossos anseios crescerão em nossas almas, levando-nos a essas conquistas superiores da vida, e nós também seremos esses trabalhadores de Jesus. Irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, muita paz. Em nome desse mestre de amor, a todos nós, que possamos realmente, irmãos, buscarmos com determinação, com coragem, com fé, toda essa renovação de nosso mundo íntimo, para que as sombras sejam dissipadas e para que a luz se instale definitivamente em nossos corações. Que possamos contar com a misericórdia divina de Jesus e de todos esses benfeitores espirituais, que são os instrumentos divinos, que nos apoiarão, que nos trarão bom ânimo, que nos trarão energias renovadas para que a cada dia nós possamos travar o bom combate, sem desânimos, sem tristezas, sem abatimentos. Oremos, irmãos. Oremos em agradecimento a Deus, nosso Pai, por toda a sua misericórdia, para que esse amor supremo e divino possa sempre alimentar as nossas almas, como aconteceu nesse período em que aqui nos reunimos em nome do seu Filho muito amado e nosso divino e amado Mestre Jesus. Obrigado, Mestre. Muito obrigado por nos ter atendido aos anseios do coração e nos permitido a iluminação de nossas almas pelo esclarecimento das verdades que o teu Consolador sempre nos traz ao coração. Verdades eternas, Senhor, e que realmente nos movem e nos levam a caminhar em direção a esse alvo superior. Muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar-nos agora e sempre, mas que também possa, amado Mestre e Senhor Jesus, levar essa centelha divina, essa luz que brilha agora e que te derrama sobre os nossos corações, a todos os lares de nossos irmãos de humanidade, a todos os corações mergulhados nas trevas da ignorância e da incompreensão. Que a tua paz possa estar com todos nós agora e sempre. E que Deus, nosso Pai, em sua infinita misericórdia, possa abençoar-nos todas as buscas, todos os anseios do coração na realização de nossa evolução e do progresso de nossos irmãos de humanidade. Que o Senhor nos abençoe, Pai amado, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.